Então é isso. Estamos aí. Então, eu sou... Então tá, pessoal. Eu vou aqui, eu sou Mariette Alho, e vamos dar abertura ao debate, né, nesse dia 20 de novembro de 2020. Infelizmente, não é uma data que devemos comemorar, porque muitas coisas ocorrem durante o ano todo, e a gente sabe exatamente por que a gente está aqui nesse debate. E nesse debate eu tenho o prazer de estar aqui com Thalita Garcia, cantora, licenciada em música, produtora cultural de São Paulo, que vai fazer parte desse debate. Estou aqui também com Paulo da Gama, produtor, músico, compositor, né? Tem um trabalho maravilhoso, solo, e o jornalista Paulo Joel Ramos, daqui de Porto Alegre. Quero agradecer imensamente ao URG, União do Reggae Gaúcho, e às pessoas do Gui Turic, do Fábio Fernandes, do Rá Sansão e do Barba, e pelo convite para fazer parte desse debate. Esse debate de hoje nós vamos fazer vamos dar uma temática onde vai ser desenvolvido vários pontos nessa pauta, que é a formação e educação do indivíduo numa sociedade racista. E para dar início a esse debate, eu quero chamar a Thalita Garcia para se apresentar e fazer essa colocação. Tem 5 minutos. Axé a todas e todos. Obrigada, URG, aí, pelo convite, certo? Gratidão aos irmãos que fazem essas pontes, né? As irmãs. Tamo junto. Só vou, assim, alinhar esse Garcia, que é outro tipo de... Não é o espanhol dessa vez, é o português, que eu sou a Cabral. Mas é outro Cabral também, eu não sou do mal, não, viu, gente? Então, aí, é uma questão de... Isso tem um pouco que vive na área da Gama. Reencarnei, né? E aí eu tô tentando escurecer o que os Cabral lá atrás esclareceram, né? Então, agradeço... A culpa não é tua. Agradeço o convite, agradeço essa ideia, quero trocar... desenvolver aí formas, né, da gente poder ramificar, multiplicar realidades, né, porque acho que quando se tira a hipocrisia da frente, a gente já tem um ganho muito grande, né, de resoluções, de propostas, coisas que a gente pode, a partir de um pensamento, agregar ações, né, porque precisamos de ações. É muito bonito hoje postar coisa. Vidas negras importam, o Carrefour assassino. Mas, no fundo, o que se faz? Então, acho que a ideia é mais ou menos por aí. Gratidão, eu sou cantora, professora de música, também produtora cultural. Sou daqui de São Caetano, ABC, paulista. O sotaque é parecido, porém a gente se zoa nos sotaques porque tem aquelas diferenças. Então, mas vocês falam cantando? Mas vocês falam tipo assim, mano? Então, da hora, vamos trocar e que a gente expanda essa coisa para escurecer, empretecer, enegrecer. Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, vamos que vamos, axé. Obrigada, gente. Eu não usasse nem 2 minutos da tua fala. Mas tá tranquilo. Vamos fazer essa rodada de apresentações, depois a gente volta, vai no assunto mesmo principal. Vou chamar aqui, então, Joel, jornalista. Paulo Joel Ramos. Paulo Joel Ramos. Olha, jornalista porto-alegrense. Pode me chamar de Joel, que é o que todo mundo conhece, então Paulo Joel Ramos. E todo mundo Bem-vindo, Joel. Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês, primeiro, que eu não estive numa mesa tão seleta aqui, de grandes vozes, né? Eu não domino bem um instrumento, mas eu tenho bons ouvidos. Eu estou aqui, então, para ouvi-los também. Muito obrigado pelo convite. E eu faço um agradecimento especial a toda essa técnica aqui que me mandou o convite, o Barba, Gui, o Sansão, toda essa galera aí que esteve com a gente conversando, e o meu compadre Marciano, que foi o cara que me botou nessa aí para falar aqui com vocês. E eu
sou fácil de conversar, não sei se vou conseguir levar num alto e bom nível sim, mas assim de entendimento, mas eu também sou muito grato a todos vocês aí de me escutarem, né? Eu estou aqui muito mais para aprender a escutar essas boas vozes. Sejam bem-vindos todos e vamos lá, deixar a bola com o da Gama agora, né? Então, esse que está aqui, o nosso terceiro convidado, é Paulo da Gama, produtor musical, instrumentista e ex-componente da Cidade Negra, e agora com trabalho solo, maravilhoso aí, continuando seu trabalho de compositor também. Fica à vontade, bem-vindo, da Gama. Valeu, querido, obrigado. Como o Paulo falou, pode me chamar de da Gama. Apesar de, assim, Paulo ser um nome bacana, que eu sou muito fã desse nome Paulo, né? Também. É por causa da nossa marca, né? No nosso meio de ações, né? Acabou que defendendo um pouco a coisa da marca mesmo, né? Enfim, obrigado. Obrigado aí, minha querida Mariette Fialho, aí, guerreira das antigas e sempre atuante, né? Obrigado, Thalita, para a gente poder se unir nessa mesa virtual, meu xará, Mr. Joel Grande. Esse também é o convite do nosso querido Márcio, né? O Marciano, né, queridão? E, enfim, é uma honra estar aqui, né, estarmos juntos para falar um pouco sobre a nossa história, sobre nossas histórias, né, e podermos, enfim, propor ideias para caminhos de solução, né? Sabemos tudo que está acontecendo, né? A Thalita já deu a falar aí realmente desse absurdo, né? Que aconteceu ontem, né? Aqui lá em Porto Alegre, né? E tudo acontece de fato porque os grupos racistas eles acreditam que a lei vai sempre protegê-los. Então, por mais que saia na mídia o efeito de George Floyd e tantas situações de racismo que acontecem no nosso país, e o branco racista ele continua sendo agressivo, ele continua sendo criminoso, acredita que a justiça vai favorecê-lo, fato, e não vai deixar ele no lugar onde ele merece, né, quanto racista, quanto criminoso. Eu acho que, infelizmente, aconteceu essa situação, perdemos mais um irmão, mas, por outro lado, acho que é mais um motivo, mais um material para a gente se posicionar, né, diante dessa sociedade tão múltipla, né, em relação a nossos direitos. Então, é isso. Vamos nós aqui, né, no nosso brainstorm preto. Então, isso, obrigada. Pois é, pessoal. Esse debate, que foi proposto, essa ideia do debate, que é a educação e a formação do indivíduo numa sociedade racista. Bom, eu vou dar só uma entrada assim, do que eu entendo por educação e formação. Eu acho muito importante que, dentro do seu lar, que isso eu falo de um local de palavra mesmo, de fala, porque eu vivi isso. A minha mãe, desde criança, meu pai, sempre me ensinaram a ter orgulho do que eu sou, saber da minha origem, da minha história. Meus pais, meu pai e minha mãe foram os meus griots. Então, a importância que no lar haja essa discussão, e eu estou falando do lar negro, do lar de famílias negras, onde há essa discussão sobre a sua cultura, onde há o conhecimento, o autoconhecimento, o respeito, né, pelo que se é. Isso faz que o indivíduo cresça sabendo o seu lugar de direito dentro da sociedade. Quando o indivíduo não tem esse autoconhecimento, esse respeito, né, quando ele não conhece a sua história, ele não está preparado para isso. E não só o negro, o branco também não foi preparado para isso. Na escola, nós fomos educados erroneamente. A história que foi nos contada foi errado. Foi tudo errado. Nossos heróis negros não estiveram nos nossos livros didáticos. Nunca estiveram.
E por esses motivos, negros e brancos foram mal informados e mal educados. Pelo menos a minha geração e várias gerações foram mal formadas nesse sentido. Eu tive uma mãe maravilhosa que sempre fez com que eu mergulhasse no que eu sou. Então, isso me deu essa clareza total. Então, todo o bullying que eu sofri na escola, eu consegui superar de uma maneira bem tranquila, entendeu? Apesar de me chocar até hoje com olhares, com agressões físicas, com agressões de palavras contra a minha pessoa e contra vários irmãos que eu vejo. Então, a importância da educação na família vai formar um indivíduo que respeita as diferenças. Vai formar um indivíduo que tenha empatia pela diferença. Porque quando uma criança negra sai do seu lar para ir para a escola e depois para a sociedade, ela sofre inúmeras agressões. O Joel sabe disso. Da Gama sabe disso. A Thalista sabe disso. Então, a gente tem que discutir uma forma de que os pais têm que ter a responsabilidade de formar um indivíduo que respeite aquele que senta do teu lado na escola, no serviço, no ônibus, que mora do lado da tua casa. Em todo sentido, mesmo que ele seja branco, negro, seja LGBT, seja estrangeiro, ele tem que aprender a respeitar a diferença. E o negro, infelizmente, até hoje não conseguiu ter esse respeito. Porque toda vez que o negro é massacrado, toda vez que o negro é assassinado, o negro tem que provar porque ele foi inocente. Ele é vítima e, ao mesmo tempo, ele é condenado. E isso a gente vê todos os dias. Todos os dias. Então, em cima disso, do que eu estou falando, eu não quero me estender, porque eu sou mediador, eu nem posso estar falando mais do que os convidados, né, que estão aqui para se colocar. Tá bom. É isso que eu tenho que fazer. Eu estou abrindo esse leque para a gente poder conversar, para saber a importância da educação, não só no lar negro, como no lar branco. O Brasil, nós somos muito mal educados. A nossa história não é contada de verdade. Os heróis que estão aí nas ruas, os heróis que estão nas placas de ruas e nas praças, né, nos totem, são os falsos heróis. Eles não são heróis. A gente sabe disso. Então eu vou abrir a minha conversa, esse debate, chamando a Thalita Garcia, por favor. Eu entendo esse processo de educação como uma sociedade brasileira, né? Que eu acho importante a gente falar que nós somos brasileiros, né? Tem essa questão de ascendências, transcendências, ancestralidades, né? Mas quem mora nessa terra e habita, e alguns povos, enfim, contaram a história e outros não, né? Toda essa sociedade chama Brasil. Então, eu vejo esse dia de hoje, por exemplo, só estou tendo um retorno aqui, eu não sei como que é. Estou um pouquinho retorno. Esse dia de hoje, eu verifico o seguinte, é um puxão de orelha social, né? Minimamente, eu não acho que tem que ser uma comemoração, não acho que tem que ser, nossa, coisa linda, gente, como eu sou consciente, uhul. Não. Tem que ser assim, por que a gente tem essa necessidade, galera? Por que em pleno... Bom, enfim, tá, tudo bem, a gente vai chegar nas respostas e a verdade é que a gente tem as respostas, né? Mas a naturalização desses processos, né? Esses processos de continuidade que me preocupam, entende? Não é a origem que me preocupa, porque a origem ela tem mais de 1.500 anos, né? Nós aqui hoje, na Terra que habitamos, não temos como manipular ainda a máquina do tempo. O que me preocupa é uma sociedade que se habitua, não se critica, né? E que, por exemplo, o que indigna a sociedade? O que indigna? Vai indignar a sociedade o cara lá da Fundação Palmares, né? Que é um negro que fala que o zumbi não existe, por exemplo. O que indigna a sociedade? Meu Deus,
ele é racista. Ou então o ministro preto que fez o fake diploma lá. Isso indigna a sociedade. Não, vamos fazer o baixo-assinado. E eu tô falando principalmente dos brancos, né, gente? Máximo respeito. Porque assim, tem o ovo e a galinha, né? Um veio antes do outro. Então a gente tem que entender se a gente vai por esse lado do raciocínio lógico ou se a gente vai por um lado de individualismo, de opiniões e de achismos. Eu estou baseando-me aqui em estatísticos, né? Essa sociedade, ela não se indigna com outras pessoas, né? Que fazem coisas muito piores diariamente. Está muito barulho aqui, seria legal fechar o mic, não sei. Ela não se indigna com outros ministros. Tem uma porrada de ministro aí não preto, vamos dizer assim, entendeu? Que fez o fake diploma e estão aí lindos, né? Ela não se indigna com a massa de mortes. Ela se indigna com a morte que sai na TV. Então, a Richthofen ontem, uma mulher branca que matou os pais e tal, virou mídia. Hoje, o irmão do Carrefour virou mídia. Mas e se a gente pegar a quantidade de Richthofens e a quantidade de Cláudias Ferreiras, que foi arrastada pela polícia, até mandei lá no grupo essa notícia, que um dos policiais que a arrastaram dentro do processo ganhou um cargo público, a gente está pagando o salário dele, eu, vocês que estão assistindo também. Então, essa normalização, na real, é o que mais me deixa enojada. Tem gente que eu compreendo, porque é óbvio que imagina que eu nasci branca, vamos supor, uma realidade paralela. Sou loira do zóio azul, 1,75 m e sei lá. Pô, eu não sei se eu ia ter a disponibilidade social de cultura de olhar para isso, entendeu? Mas se eu um dia observar que isso existe, cabe a mim não ignorar. Beleza? A negritude, mesma coisa. Quando a gente vê esse elemento, por exemplo, da Fundação Palmares, que é um elemento que está numa fundação que se chama Palmares, e ele nega zumbi, porque ele lê coisas, por exemplo, de um Olavo de Carvalho ou de outros revisionistas, esse cara, eu entendo que ele é um fruto natural de uma desinformação. Ele é um fruto natural de uma educação racista de 1.500 anos, onde vieram aqui um monte de gente, entendeu? Falaram, põe uma igreja, põe um negócio para sei lá o que, aí escola, né? E é isso. Então, nisso a gente já exclui. As reuniões nas câmaras excluem pelos seus horários. Então, a sociedade ficar num papo pontual é isso que mais me irrita. Mas eu, particularmente, estou num momento de exposição e de desabafos também. Então, para mim, a gente tem que se puxar as orelhas para ações concretas, antirracistas, eu diria. É por aí. Por aí. Tem 1 minuto, pode falar mais 1 minuto. Acho que caiu o som. Não estou te ouvindo. Essa indignação que eu tenho, ela é assim, pontual. Seria com essa normalização, desde um programa muito sanguinário com corpos pretos, que cancela a CPF, entendeu? Essas pessoas me preocupam. Essas que eu tenho medo de estar andando numa rua, sabe? E, sei lá, me bater porque eu sou preta. São essas pessoas que normalizam as coisas, que vão me atender no mercado e vão me tratar de qualquer jeito. Mas elas estão em todos os lugares. Então, eu estou tentando aqui trazer uma cobrança e uma exposição para que a gente cobre ações concretas, tá? É nesse sentido, cobrar ações concretas. Não dá para ficar olha, hoje é o dia de vocês. Da hora. Valeu, morram aí nas favelas. Tipo assim, né? Obrigada, Thalita.
Eu dei 1 minuto a mais para a Thalita, porque quando ela se colocou e eu daria 5, eu dei 1 minuto a mais. Pode falar, Paulo Joel, tu tem 6 minutos para falar, tá bom? Então tá, acho que não vamos chegar a isso, mas vamos lá, vamos botar a camisa depois a gente tem mais, vai voltar a roda de novo, tá? Sim, sim. Bom, eu acho que cada um de nós aqui tem daquilo que indigna, uma lembrança da sua infância, daquilo que indigna, o que nos deixou muito impactado negativamente com o crescimento, né? Que é na mais tenra idade, que é a questão da formação. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, no primeiro ano, eu ganhei num colégio particular, e a minha mãe então me disse, olha, sobrou uma vaga lá, e a minha patroa me perguntou se não quer estudar, se eu não queria te pôr lá. Eu, sem nenhuma formação, né, próximo para entrar num colégio público, que era essa que a gente podia receber, colégio público, e eu me lembro que eu fui no colégio, o ano já havia começado, então eu mudei daquele coleginho municipal e fui para o colégio público. Logicamente que eu não tive um aproveitamento, e eu me lembro que os meninos no tempo inteiro dentro da sala de aula, porque eles não brincavam comigo. Aí eles não brincavam comigo, e eu tinha um menino que era da minha sala, que era meu vizinho. Lembro até o nome dele, Nardel. Então, eu só tinha contato com o Nardel quando a gente saía do colégio, e aí ele passava a ser meu amigo. Bom, esse menino era branco de olhos azuis, cabelos cacheados e tudo. Então, essa é uma lembrança que as pessoas me perguntavam assim, mas quem é ele? E eu, sentado no recreio, não tinha com quem falar. A professora dedicava nos primeiros momentos uma atenção para mim, mas depois parava, depois tinha que tratar da classe, né? Então, essa é uma das coisas que me parou e que me leva a pensar nos rumos da educação. E eu só acredito, eu tenho essa natureza, eu acredito que as coisas vão mudar quando nós tivermos uma boa educação. Quando nós tivermos políticas voltadas para o negro e para a sua condição de negro, mas com uma educação de qualidade. Não acredito em outra maneira, não é possível que isso vá continuar acontecendo. Eu vou me permitir usar da fala de um primo meu, de um poeta que faz poesia, que é o Francisco Rosa, que sempre diz em uma dessas falas, né? Enquanto o leão está dormindo, a palavra que vale é da dor. Bom, mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte: essa era uma coisa que acontece muito, mas a galera já está acordando. A gente tem negros letrados, graças a Deus. Eu, por exemplo, na minha família, eu vibro cada vez que um deles entra na faculdade, quando termina o seu curso de formação. Então, uma das coisas assim, que mais me deixa alegre, então, essa lembrança, as oportunidades que a minha mãe não teve. A minha mãe foi uma empregada doméstica, cozinheira de boa mão, né? Mas ela foi sempre a cozinheira, mas graças a Deus ela me deu tudo que ela poderia me dar, como uma forma assim, o que eu estou oferecendo para vocês é isso, e é dessa que a gente tem que levar. Mas ela também preocupada, embora com pouca instrução, mas com uma cabeça e de uma personalidade, de uma verdade tão grande, ela se preocupava no sentido, tu tem que estudar. De vez em quando, dava aqueles problemas que todo o menino levado acontece. Aí tu vai mal. Minha mãe nunca precisou ir no colégio para ver meu boletim, então me entregar. Olha, eu vi o caderno, está tudo bem. Nunca precisou. Minha mãe, ela cobrava de uma maneira assim, tu tem que estudar. Se não estudar, a coisa vai ser muito mais difícil. E é difícil. E a gente sabe que é difícil quando a gente é classificado por esta cor. Aí a coisa não é fácil, não. E falando nisso, eu me lembrei de uma... Estava lendo esse livro aqui, Racismo Contemporâneos, e tem uma fala aqui do Muniz, onde ele cita a Jurema Werneck, e ela diz:
O tempo é outro. O principal é dizer que o tempo da inocência já passou. E já passou mesmo. A gente não é mais inocente, se usava quando eles queriam, quando aquela criança nascia depois do ventre livre, né? Ali do ventre livre, aonde o meu avô foi um dos primeiros negros a conviver, a viver dessa forma. Primeiro nasceu, passou juntamente com os irmãos dele aquela lei do ventre livre, e depois ele passou já grande a trabalhar numa fazenda e morar tendo a moradia e a comida. E a minha bisavó, ela era uma mulher também, ela era, digo melhor, ela costurava. Travou? Aqueles panos, né? Os panos, e aí no final minha avó fazia aquela costura e dava para cada um no final do ano, no Natal. Isso era uma coisa que acontecia no Natal. E o fulano de tal ganhava uma calça, uma camisa e uma bermuda. Uma calça, camisa e uma bermuda e uma tamanca de madeira. Então, eu sei o valor de... Tá dando com uma contato caindo dele, né? A gente faz... a conexão está um pouquinho. Isso, voltou. A gente faz um encontro da minha família, que é os Félix. Então a gente chega lá e conta essas histórias e muitos se emocionam, e exatamente essa é a visão que a gente tem de contar isso, dos negros que vieram dessa parte do Brasil ou que chegaram nessa parte do Brasil. Então isso é interessante, eu fecho por aqui, mas a gente está aqui para falar mais coisas. Muito mais. E é isso. A minha preocupação com a educação é exatamente essa. Eu só vou dar para a rua nessa atual circunstância, nessa forma eu vou aproveitar o que a Thalita falou. Aquele rapaz, aquela fundação da fundação, ele é um medonho. Ele desfaz toda a história do Brasil e ele classifica, ou ele tira os negros importantes que se preocuparam em foragiar esse país de uma maneira bruta, covarde e rasa. Então é isso que eu abro a minha fala, dizendo que a minha indignação é exatamente essa. Mas eu tenho consciência de que tá travando, né, gente? ter mais negros no Congresso, e assim a gente vai ser muito mais feliz. Já somos felizes com toda essa falta de informação que nos chega picotada, mas que a gente está aí para fazer a mudança. É isso que eu tenho para dizer. Vamos lá. Ótimo. Obrigada, Joel. Paulo da Gama, por favor. Salve, salve. Então, eu só esqueci de falar sobre a minha região, né? Embora atualmente eu estou como meio da Thalita, né? Há quase 2 anos morando no litoral sul, né? Estou morando em Itanhaém, Mil Paraíso, Baixada Santista, né? E no momento eu estou aqui no Rio de Janeiro, na minha querida Baixada Fluminense, fazendo visita à família, amigos. Nesse momento de 20 de novembro, né? Momento de reflexão, de reencontrar os amigos para estarmos falando sobre nossos projetos, histórias e perspectivas, enfim. Então, no momento estou aqui passando essa semana na Baixada Fluminense, aqui, na minha raiz, verdadeira raiz. Então é isso. Eu acho assim que não tem um outro caminho, né? Pegando ao início, né, da fala do Joel, né? Não tem um outro caminho a não ser o caminho da educação, né? Isso é fato, isso é fato, né? Inclusive, ser a partir da ação em que nós poderíamos, de fato, estarmos mais situados, né, sobre a nossa história, né?
e que, com isso, naturalmente, todas as nossas gerações ou gerações futuras poderiam estar cada vez mais se posicionando, principalmente as gerações passadas, poderiam estar mais posicionando para a autovalorização pelo fato de estarmos conscientes sobre os nossos valores, sobre a história, né? Então, é um grande exemplo, assim, estudamos, né, sobre a questão da escravatura. 13 de maio era aquelas festinhas nas escolas, a gente acreditava que a princesa Isabel realmente era a nossa deusa, né? E estou aqui liberto graças à princesa Isabel, né? Então, é muito louco, né? O essencial ter negado o movimento abolicionista, né? Cadê José do Patrocínio? Cadê o de Gama? Cadê enfim, André Rebouças, né? Cadê, entre tantos outros, né, que já eram intelectuais nessa época e lutando pela nossa verdade, né? E infelizmente foi negado, né, toda essa ação através do ensino oficial, né? Então veio o ensino que está aí para destruir mesmo, entre outras partes da nossa história que foram queimadas, que todos nós sabemos, né? Teve essa parte que foi estruturada intencionalmente, né, para dar espaço para brancos brasileiros que estão aí, muitos descendentes de ladrões que foram empurrados aqui para o Brasil, né? Grupos de italianos, grupos de portugueses, né? Ele ficava, né? Era um bandido, era um preso na Europa, então o castigo deles assim, ó, vai para o Brasil, vai para o Brasil. Só que foi um castigo maravilhoso. Vieram ladrões e receberam terras, né? Viraram latifundiários, né? Viraram fazendeiros, né? Viraram patrões, né? Dos pretos que construíram toda essa nação, né? Que deram seu sangue sob chicotadas, sob açoites, né? E que não ganharam terras para poder produzir para si mesmo e criar o seu próprio mercado, sua própria economia, né? Então é muito louco isso, e tudo isso foi altamente negado, né? Porque a partir do momento que você tem um espelho, né, você quer a direção, né? Então, assim, certeza, se os nossos pais tivessem já essa educação de que, assim, ó, preto, mas viemos para ser escravizados aqui nesse país, mas viemos como reis e rainhas. Vieram muitos intelectuais, né, de várias partes da África, entendendo da matemática, entendendo da arquitetura, né, da medicina. Então, seria muito importante que gerações passadas já tivessem essa informação na sua educação. Com certeza, nossos pais não queriam ser igual a eles, queriam ser um engenheiro igual a André Rebouças, né? Queriam ser poeta igual ao Cruz de Souza, né? Que é a referência, né, do poeta catarinense, né? Do poeta do Desterros, né? De muitos pretos, gerações não tiveram essa informação, né? Como os lanceiros negros também, para muitas gerações de pretos gaúchos também, que não tiveram dessa existência desse movimento tão importante, né? Então, assim, é uma estrutura de fato que foi criada, né, para realmente não nos estimular e deixar a gente numa posição de subalternos, né? De empregadinho, empregado e tendo o senhor ali como um eterno, né? Então, acho que hoje, né, quando, né, fala, como já fala sobre
a negrada dentro da universidade. Então, hoje é bastante interessante, né? E não podemos negar, né, que tem uma contribuição muito forte, muito verdadeira, né? O governo do Lula, que a partir de 2003, em que a negrada passa a ter um acesso maior nas universidades brasileiras, né? E um pouco antes, o grande trabalho aí do nosso querido Frei Davi, né? Aqui eu lembro que o movimento pré-vestibular para negros e carentes, eu estava no início da minha carreira, quer dizer, eu vou fazer 30 anos agora, vou proceder ano que vem, e bem no início da minha carreira eu já ia para lá na Igreja da Matriz, que é aqui na Baixada, São João do Meriti, e nasceu no projeto pré-vestibular para negros e carentes. Eu vi encabeçando esse projeto, né? E é interessante que teve uma negrada que cresceu intelectualmente através desse movimento que está aí. Então, tudo isso a gente precisa pulverizar, dar visibilidade a essa história. O FI, né, que hoje é o líder lá da Educafro, em São Paulo, né? E tantos outros, visibilizar cada vez mais a Lei 10.639, e depois eu vou falar um pouco mais, meu tempo já estourou, o trabalho que eu faço nas escolas do município e do estado, e para resumir rapidinho, assim, fazer valer a lei de responsabilidade, de fato, a negação em relação à Lei 10.639, muitas escolas se negam. Essa escola tem que ser denunciada como essa questão mesmo de crime de responsabilidade. E aí a gente vai desenvolvendo. Então é hora de a gente falar, mas muito mais a gente propor caminho, está nos assistindo, seja preto, seja branco, seja mameluco, seja índio, para a gente fortalecer nossa história, para que o Brasil ganhe. Não só os pretos, o Brasil é, de fato, uma grande nação. Vamos indo. É bem assim, é exatamente isso. Achei importantíssimas as falas de vocês, maravilhosas. Eu vou dar eu disse que não ia dar certo como mediador, eu sempre vou ter que falar. Meu pitaco, eu sempre vou ter que dizer. Precisamos te ouvir. Thalita, quando tu falaste ali, tem que ir para a luta, né? Não adianta só botar hashtag, né? Vamos à luta, vidas negras não importam. Eu concordo plenamente contigo quando tu fala isso. Mas eu tenho, no meu entender, que todo mundo tem o seu lugar, o seu papel dentro da sociedade, né? O seu lugar de momento. Eu digo porque, assim, eu respeito imensamente todos aqueles que vieram antes de mim. Meu pai, minha mãe, meus antepassados, todos aqueles que sofreram, que foram mortos, que foram massacrados, que pisaram, comeram barro para eu estar aqui hoje. Então, eles tiveram um momento que tiveram muito que lutar por isso. Eu também tive um momento que eu lutei, que eu fui ativista, muito ativista política demais. Eu troquei meu palanque pelo palco, né, por vários motivos, mas continuo no meu trabalho de obrigação, de que eu me sinto que é pulverizar, né? Vou usar a palavra pulverizar, que eu gostei muito dessa palavra, pulverizar o meu conhecimento, toda aquela orientação que eu tive da minha família, dos meus pais, para que isso nunca se perca. Por isso que eu falo que a oratória é muito importante. Então, quando se tem, eu acho, seja onde tu estiver, na faculdade, na escola, na tua vila, ou sentado num banquinho da praça, ou num bar, estiver discutindo a sua história, eu acho que está valendo. Ali está uma semente plantada. A gente não precisa estar somente nas faculdades ou nos palanques, entendeu? A gente pode estar em qualquer lugar. E aí eu vou usar uma máxima, né? Que usou Jesus Cristo, né? Onde eu estiver, né? Onde estiver falando o meu nome, ali estará. Então, onde estiver um ou mais negro falando sobre a nossa ancestralidade, sobre negritude, ali estará Zumbi, Dandara e todos os guerreiros representados. Então, se eu estou aqui em casa,
e estou impossibilitada de sair por vários motivos, porque eu não tenho uma perna, porque tenho a Covid, eu estou fazendo o meu papel de alguma maneira, porque eu estou educando os meus netos, estou educando os meus filhos, e nunca deixo de conversar na minha mesa com meu marido sobre negritude, sobre mulher, sobre racismo, sobre homofobia. Então, esse papel é importante de todo indivíduo. Então, Thalita, eu estou colocando, assinando o que tu colocou embaixo e falando sobre isso. Eu agora me perdi. Tá. O Joel falou que está muito feliz pelas coisas que já foram conquistadas, né? Eu também estou feliz, só que eu quero mais. Eu quero muito mais. Claro, nós queremos mais. Né? Claro. Nós vamos cada vez mais lutar e cada vez mais vigilante para que isso nunca deixe de ser negado a gente. Porque nós temos o direito, nós somos 55% da população brasileira. E temos sim que ser respeitados e ouvidos. Né? E da Gama, é isso aí da Gama. Nós temos que estar livres para poder falar o que a gente quer, né? Ter voz ativa. E vamos rodando a conversa aí, pessoal. Eu estou colocando o que eu acho, né? Porque a educação é a base de tudo. Nós temos que ser educados para poder sentar e discutir com as nossas diferenças. Isso que está faltando. Eu não consigo ver ninguém. Eu estava vendo um debate a respeito desse rapaz que foi brutalmente assassinado, né? Como vários negros são assassinados todos os dias. E aí eu vi uma conversa assim, de pessoas brancas brigando, se ofendendo. Porque alguns tinham opinião que não tinha nada a ver com racismo e os outros tinham opinião que tinha que ver. Então, e alguns se posicionando que se fosse ele, não teria sido morto e nem teria apanhado, porque ele sabe que ele é branco e tem privilégio por ser branco. E eu acho até que é importante que o branco se coloque assim. Eu acho importante que o branco venha e diga, eu tenho privilégio. Porque daí ele vai realmente firmar que o racismo existe. Eu vim de branco hoje. Sexta-feira eu tô de branco, mas é por causa de Oxalá, viu, gente? É por causa de Oxalá. Olha aí. Aí vocês entendem, né? Não, mas como... isso aí, Pode falar. Eu ia dizer o seguinte, dentro da que tu tá falando aí, dessa oportunidade dos negros, do crescimento que eu falei ali, que eu tô querendo, eu tô achando que ainda está melhorando, mas eu me lembro, há 20 anos atrás, quando no governo Lula abriu aquele leque que o da Gama falou no início, das cotas. Pô, nós somos 55%, nós temos 20% de cota. Talvez tenhamos que começar a mudar essa questão aí dentro. Isso aí vai nos proporcionar muito mais oportunidades e nós temos que ter mais negros no Congresso, nós temos que ter mais negros na Câmara Federal. Mas é que negócio, o que o branco diz? Mas negro não vota em negro. Temos que parar com isso. Tem que fazer a volta. Não pode mais entrar, né, nesse discurso feito e que a gente já sabe o resultado. Nós temos que começar a eleger pretos. Hoje, agora aqui em Porto Alegre, já damos um passo enorme. E aí a gente escuta aquele candidato que não se deu bem falar, eu acho que não, esses negros que estão lá não têm tanto conhecimento. Lê do engano, é um discurso de racista. Exato, é um discurso de racista que ele é. Então essas coisas assim que indignam a gente. Mas graças a Deus hoje, agora foram 5. Na próxima serão mais. E aí sim, e a negada está chegando mesmo. A história é empretecer o Brasil de uma forma de conhecimento. Eu não estou aqui porque tu está me dando a mão para atravessar a rua. Estou aqui porque eu sei. Eu tenho condições de galgar esse lugar. Essa é a parada. É isso aí que a gente tem que falar. Tá certo? Mas, Thalita, por favor, tu que veio de branco Thalita aí para suavizar o dia. 10 minutos, minha flor. 10 minutos para ti. Não vai dar para 10 minutos. Eu acho que o nosso debate é 1 hora, né, Dani? Tem 1 hora, né? Então, fica tranquila, que assim, eu sei do tempo, fica em paz, que eu sou meio 1, 2, 3 e já. Não, você sabe que... Na verdade, nós já estamos em 1 hora, mas vamos, porque tem muita coisa para falar. Então, vamos lá. Mete bronca contigo. 10 minutos. Eu tenho ensaio às 7 da noite, mas tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos escurecer o escurecimento.
Então, ações concretas já foram faladas aqui. Eu sempre vou... Ai, peguei uma caneta, gente, para dar um apoio aqui no meu raciocínio. Então, o que acontece? A varinha mágica. Pior que eu sou professora. Varinha mágica. Pum! Vamos fazer fóruns de discussões da negritude para ações de cobrança em câmaras, secretarias? Que tal? Vamos fazer ações para que hajam inclusão real, né, de mercado de trabalho. Quer dizer, é muito lindo quando alguém faz um projeto, aí pega uma lei de incentivo e fala, farei um filme sobre a negritude, mas o diretor é branco, o roteirista é branco, todo mundo é branco. Eu vou fazer o alívio cômico, porque eu fico muito nervosa e eu tenho que viver muitos e muitos anos com este meu coração aqui para continuar falando. Então, eu vou descontrair, porque eu fico muito nervosa, tá, gente? Então, assim, a cobrança que eu vejo, ela é para a gente acordar, né? A negritude, a branquitude, e dizer assim, por que a gente normaliza o sangue na rua? Né? Por que a gente normaliza o sangue das pessoas que tem que trabalhar 14, 20 horas por dia carregando papelão? E é isso que a Mariette falou, sabe? Putz, cara, fica essa coisa, não, porque é um absurdo, cara, é um absurdo essa coisa do racismo. Ok, firmeza. Se eu falar para você que você é racista, você vai ficar bravo, né, irmão? Para, gente. A gente nasce racista, os pretos nascem racista, machista, homofóbico, é o nosso país. O resto é desconstrução. O resto é abrir o olho e se tocar seu próprio cérebro e dizer assim, o que é nego, neguinho? Nego, neguinho, denegrir, sabe? É politicamente correto. Para, e se eu ficar falando, seu branco fascista? Branco que você manteve sempre o status quo aí? Mantenedor de desigualdade, você vai gostar? Não vai, mas é a sua história. É a minha história. E eu tenho muita facilidade para falar disso, porque, minha pele, né? Eu sou a preta de pele clara ou parda, que eu não tenho problema algum com esses termos, porque aqui também tem essa dificuldade da gente trazer uma cultura que é gringa, do colorismo, né? Para cá. Ou seja, aqui a gente não tem um nicho de hispânicos e de pretos e de, sabe, nativos americanos. Não. A gente é tudo junto e misturado, o bagulho é muito louco, né? Então, eu sou uma mulher negra, porém não sou uma preta retinta. A mulher preta retinta, ela tem as demandas específicas. Eu tenho as minhas. Uma mina que tiver o meu cabelo, mas a pele mais clara, ela vai ter uma demanda específica dela, tá? E a mulher branca tem as demandas dela. Ok, legal, bacana. Quando a gente se coloca nesse lugar de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, a gente tem que verificar as formas, né, de pôr na ação concreta essas mudanças. Porque senão vira um discurso vago, hipócrita, que mantém as coisas como elas são. Então, bora chamar um preto para trampar na sua escola, na diretoria? Bora fazer um lance de... por que não tem faculdade com cota para branco? Por exemplo, aqui em São Paulo tem a faculdade, mas não tem cota para branco no bagulho. Então, eu não entendo, mas eu acho que esses espaços de troca, de escurecimento, tem que estar todo mundo, gente. Não dá para nós aqui preto, ficar, sabe, sendo os únicos. Assim como não dá para mulher ficar sendo a única a ser violentada e os caras lá só ficam pé quando tem um caso de violência extrema que foi para a TV. Mas no dia a dia, a vizinha tá lá apanhando, fica quieto. Ficou sabendo que estourou a cara da namorada, ficou quietinho. Aí o outro sabe que o amigão foi lá e violentou a menina durante a festa, bêbada, mas ninguém denunciou. Vocês, homens, têm que cuidar do machismo. Não dá para mulher ficar pegando arma e revólver saindo na rua, não. Assim como a branquitude também tem que lidar com o racismo, entendeu? E aí é um papo nosso. Isso não é para ficar marcando com ferro como fizeram com a gente, não é esse o sentido. O sentido é renovar uma discussão incluindo, mas assumindo cada um os seus privilégios. E eu tenho tranquilidade para falar isso, retomando e finalizando minha fala,
Porque eu sou uma mulher que é filha de uma mulher branca. A minha mãe, ela me adotou direto da maternidade, né? A minha mãe é homossexual, ela não quis, não tinha que ter como, né? Ter barriga aí de neném, né? Aí, pum, quero ser mãe. E aí ela é branca, minha tia ela é branca do zóio verde, minha tia é branca do zóio azul, aí a outra é moreninha, vamos dizer, indígena, assim. E é isso, é Ramos, é Cabral, eu sou de São Caetano, 3% a 4% da população é preta ou parda, ou enfim. Ah, gente, ó, o IBGE, tá? Tô me baseando no IBGE, firmeza? Para nomenclatura. Porque eu não quero encheção de saco em cima de mim, não. Falar que eu sou racista, que eu chamo preto folgado, eu chamo de capitão do mato mesmo. A gente tem que expor as coisas, entendeu? E é isso. Se o branco é da hora, cola com nós. E se for hipócrita, a gente expõe e bora boicotar. É difícil, mas eu acho que a gente também pode começar a pensar em ações que são para além daqui. Quer dizer, está aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, olha que legal. Todo mundo tem acesso a Habib's, Carrefour, acho que também são formas de cobrar com engajamento. Isso aí. Isso aí. Eu nem vou falar nada, vou passar direto pro. Vamos falar tu quer falar agora, Joel? Vamos fazer a mesma volta, Joel? Só para finalizar. Só para finalizar. Para cima, Thalita. Para cima. Quando a Thalita falou ali dessa dicotomia dos sons ali, a gente que é preto, a gente entende quando é neguinho e quando é negrinho. Essa diferença, eu, tu, da Gama, a Thalita, sabemos. E aí a questão é que vem a cara do racismo. Aí então tu difere. Quando tu diz assim, olha só, tu é muito bom, cara, mas olha só, eu vou olhar o outro currículo também. Aí tu sabe que tu não tá, tu sabe que tu já dançou. Então é isso que a gente está tentando fazer, a roda virar para mudar a história. Belo discurso, Thalita, votaria em ti. Se fosse a edição Caetano, votaria em ti. Valeu. Olha, eu tava tá aqui, menino, mas isso é papo para outra live, a gente falar de ocupação política. Isso aí. Vamos lá. Olá, da Gama. O da Gama vem de um lugar que é a Kingston do Brasil, que é a Baixada Fluminense. Com certeza. Baixada Fluminense, exatamente. Kingston do nosso país, onde inspirou tudo, onde inspirou para o reggae nacional, Joel. Exatamente. Isso. Então, Da Gama, só uma coisinha, uma curiosidade. Tu estava na formação do KMD5, não? Não. Aquela jogada ali? Não. O pessoal do KMD5 são amigos aqui, vizinhos daqui de uma outra rua, né? E assim, a formação original, na verdade, comecei com um grupo novo, reuni uns amigos, né? Que depois meninas também, só que elas resolveram sair. Aí eu convidei o Ras Bernardo para entrar no grupo na época. E aí mudamos para Lumiar, isso em 84, né? Aí depois, em 88 para 89, que a gente mudou para Cidade Negra ainda como fita demo, né? Não tinha nem gravado nada, nem CD, nem vinil. Né? Então, quando eu reuni a rapaziada nesse início, em meados de 80, né? E é isso. Então, mais seguindo, né? Inclusive, esse pessoal amigo, quando até falando um pouco sobre essa questão do voto preto, dessa educação, caminhos, né, para que nossa comunidade, nossos jovens pretos possam ficar mais embaixo no futuro, até politicamente. Tem
bem interessante de uma grande amiga aqui do Rio de Janeiro. Ela é também educadora, da mesma área da Thalita, né? Ela é escritora, que é a minha querida irmã Clarissa Lima, grande Clarissa, e ela tá com um projeto, lançando um livro bastante interessante, que é educação racista, educação racial, que é o título do livro dela. Porque, inclusive, eu até ouvi essa semana que estão trabalhando em cima do projeto da educação social, né? Eu vi essa divulgação pela Voz do Brasil, né? Que é uma coisa meio careta, as pessoas não gostam de ouvir, mas de vez em quando eu estou no carro, assim, eu gosto de ouvir a Voz do Brasil. Eu acho um barato e me remete à minha época de criança, adolescente, ficava meio cheio, ouvindo a Voz do Brasil. Então, eu gosto desses climas que me levam para a infância, né? Então, a Voz do Brasil é uma das referências antigas que traz interessante. E aí fala desse projeto de educação social. E aí a Clarice está lançando esse livro que fala sobre a educação racial, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que é um livro que vai trazer uma colhência muito grande do passado e atual e talvez até política para nossas crianças, futuros pré-adolescentes e adolescentes. Então, se a gente venha fortalecer esse tipo de projeto de literatura, a gente vai estar fortalecendo nossas crianças para que futuramente elas cresçam com essa consciência do voto, né, do voto preto, e também com essa consciência de que, assim, não é só votar no preto por ser preto, porque temos aí um exemplo de um preto muito que enfraquece a nossa história, né? Que é o presidente da Palmares, né? O Sérgio, né? Então, assim, como também a gente não pode deixar de negar que questão de oportunismo existe em todas as classes, em todas as raças, seja preto, seja branco, seja mestiço, né? Então, existem oportunistas também que vão pegar essa carona no efeito, pode usar a sua pele preta para simplesmente se dar bem e não criar perspectiva e possibilidade para a comunidade negra. Então, a gente tem que estar muito atento nessa hora de, assim, é legal, o voto preto, tem que ter preto fazendo parte das decisões políticas do nosso município, do nosso estado e do federal. Vamos mudar na história desse preto que eu quero que ele seja meu vereador, meu deputado estadual, prefeito. Vamos ver o currículo dele. Hoje em dia está mais fácil, dá um Google. Vamos ver lá qual a história da Thalita, do Joel, da Mariette, e, sabe? Então, assim, acho que é importante estarmos atentos para isso, né? Qual é o negão que eu vou investir meu voto? Qual é a história dele? Qual é o comprometimento dele com a comunidade, a história, né? É uma coisa que acho que a gente tem que estar bastante atento, né? Eu lembro, né, falando um pouco do início da história do Cidade Negra, no primeiro disco, o segundo, ainda Bernardo. No segundo CD, que é vinil também, quando a gente lançou, foi o projeto O Negro no Poder, o título do disco. É isso, né? Uhum. Tinha um cara assim, tinha um cara, a foto, né? Tinha uma mão assim, não é? Isso, exatamente. Aquela capa roxa e preta com punhos cerrados, né? E assim, até aproveitando, falando assim, essa coisa do punho cerrado, que eu sempre, desde criança, sempre muito desse movimento, né? E eu vendo agora o filme do Mandela, O Caminho para a Liberdade, né? Que aí eu entendi, de fato, essa mensagem do punho cerrado, quando Mandela, na prisão, né? Fala para os seus amigos, né, que aquela rapaz preso junto com ele e tal, e aí do que significa isso aqui, né? Que na verdade ele fala, somos 5, mas
Aí falava o nome de todos da equipe que foram presos e tal, e ó, 2, 3, 4, 5. Sendo que separados, não vamos conseguir nada. Aí é onde ele fecha, é unido. Esses 5, nós unidos que estamos aqui, presos, que vamos continuar lutando, que juntos podemos chegar a algum lugar. Mensagem muito, muito interessante, a ideia do punho cerrado. Não é só simplesmente mão fechada, significa que isso aqui é junção, é estarmos juntos para uma luta tão interessante, tão positiva, tão necessária, né? Para todos nós, para toda a nossa sociedade. Então, gente, o Negro, o CD, o vinil, o Negro no Poder, tem ali o punho cerrado, passando essa mensagem, e foi um CD que, na época, deu alguns boicotes de rádios e televisão, porque a gente lançou lá o primeiro com o hit E Estamos Aí para o que der e vier, a fim de saber a verdadeira verdade, que é uma música que tem uma mensagem, mas ela clara, né? Ela tem a sua sutileza, tá ali mandando uma mensagem. Mas quando a gente vem com o CD O Negro no Poder, aí muitos da mídia tomam um susto. Como assim? Pô, os caras vieram aí com a primeira música, mas alegrezinha, agora vem com o Negro no Poder. Só que a gente já queria mostrar, já queria falar muito sobre isso, de impulsionar a nossa comunidade para se posicionar realmente político, para brigar pelo seu espaço, pelo nosso espaço dentro da política, mas não só dentro da política, dentro de vários segmentos da sociedade, né? De espaço de poder, né? Seja na empresa, seja na escola, de você se posicionar também para ser líder também ali, né? De você ser gerente, de você estar numa posição de poder. Então, quando a gente falava de poder, não é só simplesmente na questão política partidária, sobre vários segmentos da nossa sociedade, né? Então, não é só poder, lugar de fala, né, da Gama? Está muito em voga isso. É o lugar de fala, é poder de fala. Né? Poder. Exatamente. Na época, estava fazendo... Eu acho que o poder tem a ver com a ação, né? Na época, assim, eu bem jovem ali, né, saindo da adolescência, início da juventude, descobrindo o movimento negro, eu digo que o movimento negro foi uma grande escola para mim. Além da minha mãe, como Mariette, o Joel, né, falaram, a mãe dizendo, ó, tem que estudar. Minha mãe era uma analfabeta, era uma empregada doméstica, mas ela tinha essa consciência, ao estudar. E se não estudar, vai puxar carroça, não sei o quê, tinha essas coisas, né? Então, cobrando que, assim, ó, estuda. Minha mãe, como empregada doméstica, me bancou minha educação. Tem escola particular aqui na Baixada, né? Foi uma grande guerreira que hoje já está no andar de cima, já há alguns anos, eu agradeço eternamente, né? Essa mãe que me deu essa possibilidade de educação. E tive essa sorte de fazer parte do movimento negro, muito no início aqui com Marcelo Dias, né, uma galera que estava iniciando aqui na Baixada, né? Então, foi muito importante para a minha formação, como pessoa, como jovem e como artista também. Porque, através do movimento negro, que eu comecei a ler, a descobrir quem era Manuel Congo, quem era Zumbi, Dandara, Léa Garcia, né? Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, e aí eu começo a referência através desse movimento que é tão importante para todos nós, embora muitos negros falem, não dá, ficar em movimento complicado, todo mundo, ninguém se entende, que nada. Os brancos também eles têm esse problema da dificuldade de eles se entenderem entre eles também se divergem entre eles também, tá? Somos seres humanos, seja preto, seja branco, grupo de trabalho em busca de ascensão, mas os grupos também têm seus desentendimentos. Então, assim, os avanços, tudo que a gente conseguiu,
graças ao grito do movimento negro, né? E muito, e que me deu subsídio para eu poder levar, inclusive, para o grupo Cidade Negra. Vamos aqui, essa direção aqui, vamos falar sobre esses temas. Foram temas que não aprendi na escola, aprendi através do movimento negro, nos eventos, e fui descobrindo essa literatura, enfim. O André Rebouças, o Túnel Rebouças, né, que é onde eu morei durante anos, que divide, né, Baixada Fluminense periferia, atravessou o túnel, está na Zona Sul, é uma área privilegiada, onde eu vivi durante 25 anos, antes de eu ir para São Paulo. Então, assim, aí eu fico, assim, fascinado quando eu descubro que o Túnel Rebouças, quem construiu foi o André Rebouças, que foi um preto, que eu não tive essa informação na escola, que fazem parte da história da construção desse Brasil, que a gente vai descobrindo aos poucos, né, através desse movimento paralelo. Enfim, então acho que é isso. Acho que a nossa história está aí e temos que valorizar cada vez mais esse movimento negro que visibiliza, que grita pela gente, que nos posiciona de uma forma geral em diversas camadas da nossa sociedade. É isso. Obrigada, Da Gama. Eu acho que está sendo maravilhoso esse encontro, gente. Eu estou aqui querendo sugar cada palavra dita por vocês. Nós já estamos em 1h e meia de debate. Eu tenho agora um ensaio às 19 horas. Posso propor uma coisa? Vamos passar mais, cara, eu vou deixar isso. Tu vai falar mais um pouco, a Thalita também, e eu queria terminar fazendo um poema, mas também, né, a Thalita me pediu um inbox, mas eu acho que tenho que falar, tu queria falar, né? Não, eu queria te dizer que é o seguinte, o que tu acha da gente abordar essa questão toda, da questão da educação, mas uma coisa interessante, que agora ela já está quase com 90 anos e está aí fazendo show de cadeira de roda, e dizer a importância da Elza Soares quando ela disse para o mundo que a carne do negro era mais barata do mercado. Esse tipo de discussão, essa provocação que eu faço agora, é justamente para ver até onde isso vai, que é uma letra de uma importância muito grande de dizer estado em que o Brasil se encontra, né? Esse monte de negros morrendo, sendo exterminados, e logicamente que a gente vai acabar comentando esse caso aqui em Porto Alegre, mas então, para dizer isso, a carne negra é a mais barata do mercado, eu acho que nós já estamos começando a mudar, que estamos antenados para tal, estamos discutindo esse tipo de situação e falando, graças a Deus que isso nos permite. Antigamente era papai, terminou, agora não. Mas eu quero dizer também que essa questão de tu ser incluído no mercado, isso é uma coisa que acontece toda hora. E não é só o Carrefour, não, hein? Tem uma outra rede aqui que tem um esquilinho, aquela rede também, com certeza, aquela rede é terrível. Sempre foi. É histórica, na verdade. Pode falar o nome, porque a gente tem que expor esses... É o Zafari. Todo mundo sabe que o Zafari tem tradição racista. Tem. Exatamente. E eu me lembro de uma situação, certa vez, que eu entrei, era um sábado de noite, eu entrei, naquela época que os supermercados fechavam nos domingos, eu entrei para comprar carne, porque eu ia para um rasco aqui, numa zona boa aqui. E eu entrei, quando passo no caixa, o cara veio atrás de mim e disse assim, eu posso te perguntar uma coisa? Pode levantar tua blusa, porque eu acho que tu tem metal aí. Eu falei para ele assim... Que filha da mãe! Que não, tu quer o quê? Tu quer que eu me levante a blusa? Eu peguei, levantei a blusa, mas tu me conhece. Tu sabe que tu tá fazendo sacanagem. E pior que ele era meu vizinho, ele morava perto de onde eu morava, e anos depois, eu encontrava ele no ônibus e ele descia. De covarde, né? De que as pessoas usam o lugar de poder para poder fazer o que eles querem, na verdade, o que eles pensam, né? Isso é impressionante. A gente. Não, olha. Mas gente, então a carne não é mais barata.
A carne tem valor, o negro tem valor. Já não somos mais tão baratos. Não somos baratos e nem ingênuos. Estaremos sempre alerta para tudo e para todos. Né? Não queremos... Oi. Fala. Desculpa eu cortar, que eu sei que tu vai recitar um poema. Desculpa aí. Só te fazer um pedido. No final, se der tempo aí, eu também estou com um tempo aqui e você também tem que ensaiar. Te fazer um super pedido para fazer uma capela para a galera, porque a Mariette, no CD dela, ela gravou uma música minha que se chama Quarto de Orfanato. E como o meu irmão mais velho, né, que ele já partiu, né, já faleceu há alguns anos e tal, e ele viveu no orfanato como a maioria das pretas, né, a maioria são pretas que estão lá, né, e eu, muito jovem, eu fiz essa música, e aí mais tarde, entrando para esse caminho da música e tal, aí futuramente veio com a Ivete, e ela pediu a música, aí eu dei essa música de Quarto de Orfanato para ela. Se der para ela dar uma palhinha, porque ilustra muito a nossa história, e a história das crianças, das mães pretas, que na sua maioria, né, das comunidades, os maridos vão até por uma falta de uma psicológica, de oportunidade, ligada ao alcoolismo, tudo isso que a gente sabe dos maridos pretos, né? E às vezes não seguram a onda e vão, e fica o peso, na maioria, com as mães, as mulheres negras, e acaba que no passado tinha essa coisa de colocar no orfanato, como até hoje existe, que na sua maioria são pretos. Então, essa foi o motivo da inspiração para essa poesia. Se ela puder dar uma palhinha depois, aí, fazer uma capela aí pra gente. Depois da Thalita. Eu vou deixar a Thalita primeiro terminar, tá? E depois eu tenho que falar algumas coisas. Tem alguma coisa para falar mais, Joel? Você encerrou? Eu queria então mandar um abraço para vários amigos que estão nos assistindo e que realmente é muito, muito legal quando a gente tem essa oportunidade de falar, ser visto e ser comentado em outras áreas. Então, mando um abraço para o Leandro Reis, um amigo que eu fiz na vida aí, trabalho onde a gente trabalhava, a Simone, e do outro lado do mundo, lá nas Ilhas Canárias, também de Leto, de Longo Exato, Graciliano. Um grande abraço para ele, um grande abraço para a Filomena lá em Portugal, que deve estar ligada essa hora. Enfim, Giovanni Sasso lá em Nova York. Um grande abraço a todos. Beleza. Muito obrigado pelo... valeu mesmo. Thalita, obrigado, Joel. Thalita, por favor. Agradeço muito o espaço, o convite, né? Essa troca aqui. Aprendo e espero aprender mais e mais e mais, que façamos mais isso. Alguns lembretes, né? A raça é humana, a treta ela é fenótipa, né? Ela é étnica, né? Diminuíram seres humanos por causa de sua pele, a né? Raça humana. Então, não temos raças distintas. Em homenagem ao da Gama, tá aqui, ó. Obrigada, homenagem ao da Gama. Enfim, mas fala. Eu posso concluir minha fala? Alô? Claro, por favor. Porque aí, quando você quiser, eu falo aqui a carta também. Mas só trazendo isso... Pode falar. Que a gente consiga falar de economia, que a gente consiga falar do golpe que teve, do petróleo, dos royalties de petróleo que vão para fora, certo? Ainda estamos em golpe, então não baixamos a guarda, esquerdas, direitas, enfim, né? Enfim, representem pelo menos a dignidade do que se tem ainda, né? E enquanto não representa, a gente segue na marcha. Eu vou trazer aqui uma carta rapidinho, que é de um senhor de escravos lá de 1712, né? Aí ele fez uma carta para outros senhores de escravos, falando que ele tinha dado um jeito de lidar com a rebeldia. Esse moço chama Willie Lynch. Verifiquei que entre os escravos existem uma série de diferenças. Eu tiro partido dessas diferenças, aumentando-as. Alguém pode fechar o microfone, por favor, gente? Que está o retorno aqui. Eu uso o medo, a desconfiança e a inveja para mantê-los debaixo do meu controle. Eu vos asseguro que a desconfiança é mais forte que a confiança e a inveja é mais forte que a concórdia, respeito ou admiração.
Deveis usar os escravos mais velhos contra os escravos mais jovens, e os mais jovens contra os mais velhos. Deveis usar os escravos mais escuros contra os mais claros, e os mais claros contra os mais escuros. Deveis usar as fêmeas contra os machos, e os machos contra as fêmeas. Deveis usar os vossos capatazes para semear a desunião entre os negros, mas é necessário que eles confiem e dependam apenas de nós. Meus senhores, essas ferramentas são a vossa chave para o domínio. Usem-nas. Nunca percam uma oportunidade. Se fizerdes intensamente uso delas por um ano, o escravo permanecerá totalmente e completamente dominado. O escravo, depois de doutrinado dessa maneira, permanecerá nessa mentalidade, passando-a de geração em geração. Então, Willie Lynch fez isso em 1712, essa carta, e acho que cabe a brancos, pretos, indígenas, todo mundo ler, entender, ou se não ler também ter o raciocínio de saber até que ponto a gente vai deixar isso ser verdade ainda. Axé, galera. Valeu, Flag. Valeu, galera. O RG, tamo junto. Axé. Muito bom, muito bom. Galera, axé. Tamo junto, não. Gente, que coisa maravilhosa. Eu não tenho nem o que dizer, eu quero agradecer imensamente ao Rassansão, ao Gui Turique, ao Fábio, ao nosso querido Marcelo Peno, Joel querido, Thalita, da Gama. Eu acho que esse assunto dá muitos dias de papo ainda. A gente não pode falar da negritude sem falar da mulher negra, que a gente não colocou, tem muita coisa para falar. Eu quero agradecer imensamente o convite, né? Eu vou atender ao pedido da Gama e vou terminar com um poema da Conceição Evaristo. Pode falar. Antes posso só dar minha consideração final aí, Mariette? O Joel vai falar agora, depois tu fala. Fala, Joel. Então, eu agradeço o convite dessa galera toda que tu citou aí, o Gui, o Barba, o resto da turma, o Sansão. O Barba, enfim. Muito obrigado. Eu acho que tomara que eu tenha desempenhado o papel aqui de uma maneira cordata e correta. E eu queria dizer, e fecho da seguinte situação: quando nos está a saliva, a gente volta a aprender a ler e falar de coisas positivas, amor. A gente não quer violência, a gente quer coisas maiores, tá bom? Graças a Deus, que já nos conceda toda a graça. Axé. Sem guerra, sem guerra. Sem guerra, também acho. Fala da Gama, obrigado, Joel. Grandes palavras maravilhosas, belíssimas colocações aí, da Thalita, Joel, fantástico. Acho que está sendo uma reunião aí para ótimos aprendizados. Estou aprendendo aí muita coisa aí. Eu acho que E eu acredito que é uma troca bacana, possa se fortalecer e oferecer também, compartilhando, né? Claro. Com as pessoas que estão nos assistindo. Quero fazer um paralelo a essa carta que a Thalita acaba de ler, trazendo para a nossa realidade, no sentido de que, assim, é importante que os pretos estejam em todos os partidos políticos, né? Não podemos... Aqui, o cara ele é menos preto por estar no PSDB, quando, na verdade, ele poderia estar no PT, no PT, ou no PDT, ou no PCdoB. Não. É importante a gente ter representantes em todo quanto é tipo de partido político, onde, na verdade, que sejam todos esses pretos pensando num só único objetivo: resolver a questão da comunidade negra através da nossa política, né? E estarmos fortalecidos um com o outro, independente do partido do fulano. Não, é a gente se fortalecer, porque essa ação é uma ação suprapartidária, partidos. Mas é importante que lá no PSL tenha preto, que no PSDB tenha preto, que isso é muito mais do que provado, gente, que o que vai valer são a nossa força, a nossa união, e todos nós temos que estar em segmentos, né, da sociedade. E outro paralelo que eu faço também, né, na carta que a Thalita acaba de ler, é que a URG
quem deu esse encontro, né? E tem um número de jovens brancos que fazem parte da URG, junto com uma negrada também, em que é importante que essa galera, se não conhecem, se não tão próximos, que se aproxime do movimento Afro-Sul. Pelo menos não sei como é que está hoje, mas que eu conheci, eu fiquei muito feliz na época. A gente, quanto Cidade Negra, a gente faz nossas primeiras idas a Porto Alegre, onde eu conheci a Marina, o Zé Carlos. O Zé Carlos, grande amigo, querido. Marina, grande amiga. Bieta, minha linda irmã, que hoje está aqui no Rio de Janeiro. Gauchona, grande DJ, grande artista, querida. E aí eu conheço esse pessoal que fazem parte do projeto Afro-Sul. Então é importante que a galera, da URG, se aproxime mais do Afro-Sul, onde todos vão falar a língua, né? Onde não vão estar divididos. Onde vai estar essa juventude de brancos, de pretos, e trocando com essa galera mais velha do Afro-Sul, para que Porto Alegre, de uma maneira geral, comece a ter um outro relacionamento positivo para que não aconteça como aconteceu ontem a situação lá no supermercado, né? Para que nova juventude entenda a valorização do preto gaúcho. Então, vai aí minha ideia, minha sugestão e minhas considerações finais. E axé para todo mundo. E vamos ouvir o querido Valente. Beijo, Thalita Cabral, saúde. E vamos fazer som, Thalita. Minha vizinha de samba. Vamos fazer som, vamos fazer música. A gente já tinha se visto no Fórum do Reggae, agora estamos nesse grupo. E aí, ó, quando quiser outra live, chama nós que estamos na grade aqui. Com certeza. Eu não lembrava. Valeu, obrigado por ter lembrado, é verdade, pode crer. Fórum do Reggae. Que legal, gente, bacana. Eu vou, então, agradecer novamente. Eu só dê mute no microfone de vocês, por favor. Dê mute no microfone, por favor. Tá. Eu vou agradecer novamente a presença de vocês. Eu estou muito feliz, estou grata, estou um pouco mais inteligente, um pouquinho mais inteligente com o aprendizado que eu tive com vocês. Estou feliz de ter aprendido. Eu vivo aprendendo a cada momento. Agradeço imensamente, para cima e avante, a URG por ter me convidado para fazer parte desse momento maravilhoso, entendeu? Sigamos em frente, gente. Vamos educar os nossos filhos, vamos conversar na mesa, falar sobre a vida, sobre o modo como a gente pode ajudar o próximo, né? Com amor, com empatia, né? Com verdade, com carinho. É isso que a gente tem que ter. A gente não quer guerra. Como disse a Thalita, ninguém quer marcar branco nenhum a ferro, como nós fomos marcados durante anos e anos. Ninguém quer isso. A gente quer sentar e fazer você branco entender e aprender que somos iguais. Direito, porque somos humanos. E não é a cor da minha pele que vai fazer diferença, entendeu? Não é a cor da minha pele. A minha competência é muito maior do que a cor da minha pele. Isso aqui não me designa como uma pessoa de mau caráter. Eu sou gente como tu também é. Entendeu? Então, obrigado a todos, obrigado imensamente, pessoal. Barba, Gui, Marciano, Rassansão, que fez o primeiro contato. Obrigado a todos, Fábio, que mais está esquecendo? Barba. Não posso esquecer ninguém. E é o Geda que não esteve aqui com a gente, mas por motivos óbvios. Gente, eu vou cantar um pedacinho da música, tá, da Gama? Vamos ver se eu consigo lembrar. Nesse quarto estamos nós, reunidos, desamparados, muitos até desesperados. Somos aventureiros de uma vida conturbada. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Oh, nessa grande quê? Esqueci. Nessa grande... Aí é muito tempo que eu... Contagiamos alegria. Resistimos todos os dias os anseios de viver, 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 viver e sonhar com um mundo melhor para aqueles que passaram
um momento de superação e vitória. É isso aí. Nasceram homens e mulheres feitos, cheios de desejos lúdicos, em busca da alegria contagiada da vida real. Cadê mamãe da vida real? Cadê mamãe da vida real? Eu não estava lembrando de toda. Mas é isso aí. Eu vou fazer, então... Eu vou deixar esse poema. Meu compadre Marciano, um abraço. Valeu pela conversa, Marciano. Marciano é maravilhoso. Vou deixar aqui um poema da Conceição Evaristo para que todos nós, principalmente nós negros, reflitam, que a gente possa refletir. Tempo de nos aquilombar. É tempo de caminhar e fingindo silêncio e buscar o momento certo do grito, aparentar fechar os olhos evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios lero-leros e cuidar dos passos assustados às vias e ir vigiando atento que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas de olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. E laçar de mãos e não poder ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos, e em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. Salve 2020. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Axé a todos. Grande Conceição Evaristo. Axé, minha irmã. Conceição Evaristo. Demais. Galera, gratidão. Axé. Obrigada, gente. Obrigada. Zumbi, guerreiro guardião da senzala Brasil, pedisse a coroação. Tchau. Boa demais, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Sempre alerta, sigamos em frente. Vou dormir tranquilo hoje. Eu também. Felicidade. Ficaria aqui a noite inteira. Valeu, beijo pra todos. Valeu, RG. Valeu, RG. Tchau. Beijo. Valeu, família. Muito obrigado. Beijo.